Há mais ou menos 65 milhões de anos atrás, o planeta Terra vivia o período geológico do Cretáceo Superior, o pico até então da evolução das espécies e biodiversidade no planeta. Porém, como por um capricho do destino, um enorme asteroide com mais de 10 km de diâmetro veio do céu, e o impacto dele com a Terra liberou energia equivalente à da explosão de 5 bilhões de bombas atômicas, como as usadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Nesse dia, os dinossauros todos tiveram um pensamento em comum. Ai meu Deus, e a economia? Brincadeira, gente, eu sei que a economia é importante, é só um meme. Fala galera, Chapéu de Fera aqui, e eu sou o Derek. E hoje eu queria misturar duas coisas que eu amo muito, que é One Piece e dinossauros. Então dá like, se inscreve no canal, porque hoje eu vou argumentar sobre as possíveis Akumas no Mi do Flying Six, ou Seis Voadores, ou Seis Magnânimos, como o Dios traduziu na coluna dele. Sim, eles mesmos, a galera do pack do pezinho. Então, já que eu vou falar de nerdice hoje, dinossauros, paleontologia, vamos botar o óculos, né? E vem falando com a vinheta. Não sei se você notou, mas a saga de Wano, e mais especificamente na tripulação do Kaido, temos vários usuários de Akuma no Mi Zoan. E os mais fortes deles têm zoons ancestrais, de animais naturais que já foram extintos. Então hoje eu vou prever com base no mangá e na ciência quais podem ser as Akuma no Mi dos Seis Voadores. E quais mais podem aparecer pelo resto da obra. Então ok, vamos antes tirar os dois que a gente já conhece. No capítulo 929, X-Drake e Page One foram apresentados oficialmente como parte dos Seis Voadores. O X-Drake, muitos achavam, inclusive eu, tinha Akuma no Mi do Tiranossauro Rex. Eu pensava também que ia ser Akuma no Mi do Lagarto, modelo ancestral Tiranossauro Rex. Mas olha, eu não poderia estar mais errado, porque de fato é Akuma no Mi do Dragão, modelo antigo Allosaurus. A gente vai notar aqui esse padrão que toda Akuma no Mi de dinossauro, na verdade, é Akuma no Mi Zoan Dragão, Ryu no Mi, modelo ancestral, e aí o nome do dinossauro. Então, para não ficar muito redundante, toda vez que eu falar, você já pode assumir que de fato é a Ryu no Mi. O Allosauro é um dinossauro bem interessante. É difícil dizer exatamente quando os primeiros fósseis foram descobertos, mas temos relatos de suas descrições iniciais ocorrendo em 1869. O Allosauro, como bem podemos ver em One Piece, era um bípede carnívoro e foi um dos predadores mais dominantes do seu período, o fim do Jurássico, entre 155 e 145 milhões de anos atrás. Já o Page One tem a Akuma no Mi do dragão, modelo antigo Spinossauro. O Spinossauro é um dinossauro bem famoso na nossa cultura pop, e um tanto polêmico. No filme Jurassic Park 3, temos o embate entre o até então rei dos dinossauros, o Tiranossauro Rex, e um espinossauro. E depois de um duro combate, o espinossauro sai vitorioso. Isso levou a muitos fãs e até paleontólogos se voltarem. Isso tem muito a ver com os estudos e teorias sobre como realmente vivia esse dinossauro. Então, para começar, as coisas mais óbvias. O espinossauro é gigante, ele podia chegar até 18 metros de comprimento. E ele também tinha aquela espinha dorsal maravilhosa, que faz ele ser um dinossauro super icônico. Além de pesar mais de 6 toneladas, ele também tinha longas patas dianteiras. E muitos teorizam que ele não era bípede 100% do tempo, porque essas patas eram tão longas que a qualquer momento ele podia ficar ali no modo quadrúpede. Muita da galera ficou revoltada com ele ganhar do Tiranossauro porque diziam que ele não era de fato um predador terrestre, que ele passava a maior parte do tempo na água e que ele comia mais peixes. Mas essa teoria também não tem 100% de certeza. Aliás, muita coisa na paleontologia é difícil de aferir porque a gente não está analisando o comportamento de animal que existe, a gente está aferindo coisas que podem ter acontecido, mas tem toda uma ciência por trás e as teorias mais aceitas geralmente são bem confiáveis por causa disso. Tá, agora vamos falar sobre os Seis Voadores. E eu quero começar sobre a mulher dos Seis Voadores, a personagem que aparece de salto com um casaco bem luxuoso ali. Então, por ela ter um casaco estiloso e um salto alto, eu pensei que a Akuma no Mi ideal para ela seria a Ryu no Mi, modelo ancestral Utahraptor. Ah, mas Derek, por que Utahraptor e não Velociraptor? A resposta é clara. O Velociraptor era um anão. O Jurassic Park mentiu pra você, ele tinha 1,20 m de altura. E não é por isso, tá, que eu tô tirando o mérito dele. Ele era, de fato, um predador extraordinário, um dos dinossauros mais inteligentes que já existiram pelos indícios paleontológicos. Mas em One Piece, um animal tão pequeno assim, né, na sua forma dinossáurica, eu não sei se exatamente ia ser muito legal. Talvez se ele fosse hiper rápido, super ágil, super veloz como ele era na vida real, seria interessante, mas eu pensei no Utahraptor porque ele é gigantesco em comparação ao Velociraptor. E ele também traz várias das características que a gente ama no Velociraptor, só que, no tamanho XL. Pyongli! Falando sobre as medidas do Utahraptor,
Ele podia ter até 7 metros de comprimento e estimativas de poder chegar a 500 quilos, certamente tamanho suficiente para ser extremamente intimidador no formato animal da Akuma no Mi. Acho essa uma escolha interessante, porque ele tem algumas características específicas que pintam uma imagem similar à forma humana dessa personagem. Começando pelo salto alto, as garras em formato de foice que ornavam suas patas traseiras seriam um paralelo ideal para a elegância e letalidade representada por essas armas. Também levando em consideração o belo casaco, preciso lembrar que o Utahraptor muito provavelmente era um animal plumado, assim se caracterizando de maneira muito parecida aos pequenos detalhes da personagem. E a gente sabe que muitas vezes o Oda gosta de fazer isso, gosta de representar alguém que tem característica com seu animal na forma humana também. Isso seria interessante. Tá, agora a gente vai falar do espadachim. Eu sei que tem discussão se o espadachim é da frente ou de trás, eu vou tornar isso um pouco relevante, porque pra mim o que importa é fazer ele ser um espadachim. Não necessariamente o tamanco de madeira ou sapato de couro. Mas para isso, antes eu quero contar uma pequena historinha. Os primeiros fósseis de Guanodon foram descobertos no início do século XIX. Entre esses fósseis, existiam com um formato um tanto agressivo, que parecia uma espécie de arma defensiva do dinossauro. Então, nas primeiras reconstruções do fóssil, na época, decidiram que ele era um animal com um grande chifre na ponta do seu nariz. Faustão, por favor. Na verdade, aquele fóssil era um dedo modificado, que os paleontólogos teorizam era usado para a defesa do animal. Ok, a gente já viu os fósseis, a gente já viu como é que ele pode ser na vida real. A minha teoria é a seguinte: imagina só o espadachim no modo híbrido, ele vê o Zoro com as 3 espadas e ele botando a espada na boca. O espadachim, claro, não quer ficar para trás, então ele bota a espada também na boca e aí ele usa esses 2 dedos modificados do Guanodon, imbuídos de Haki, para lutar pau a pau com o Zoro, entendeu? Como se ele também tivesse 3 espadas. Assim, era como se ele tivesse uma espada à disposição com 2 adagas letais lutando contra o Zorão. Eu sei que todo mundo quer ver um matchup com King ou até com Queen. Tem gente falando que ele vai derrotar o Kaido. Mas eu acho que essa especificamente seria muito criativa e interessante de ver. Alguém também com 3 espadas lutando contra o Zorão. A gente também pode ser criativo. Imagina o Shigan desse usuário de Zoan. Se ele pudesse só fazer um plá com toda a força ali para derrotar os oponentes dele. Seria até uma espécie de, não sei o que lá, Pound Roll, só que com os dedos, né, ou as garras de um dinossauro que era herbívoro, mas certamente não era uma presa qualquer. Os últimos 2 personagens têm características um pouco mais difíceis de serem identificadas, então creio que essas sugestões serão muito mais baseadas em uma fruta que eu gostaria de ver no mangá, qualquer coisa. Ok, o King tem uma Akuma no Mi ancestral modelo Pterodon, que é muito legal. Mas sabe, o Pterodon não engraxa o sapato desse grande animal voador. O Quetzalcoatlus. Uma Akuma no Mi do dragão, modelo ancestral do Quetzalcoatlus, poderia transformar seu usuário em um dos maiores animais voadores da história. Com seu bico descomunal e uma envergadura de mais de 12 metros, ele seria de fato um grande líder para simbolizar os 6 voadores. Que é um nome um tanto estranho, porque nem o X-Drake nem o Page One voam, mas a galera até no oficial tá traduzindo como Flying Six, então quem sou eu, né? O Quetzalcoatlus viveu no fim do período Cretáceo, há mais ou menos 65 milhões de anos atrás, e podia ser maior do que um pequeno avião moderno. Um ataque imbuído de haki do seu bico poderia ser o fim de qualquer adversário. Além de podermos ser criativos e pensar em ataques também envolvendo sua grande envergadura de asas, como corte de energia voadores ou uma lufada de vento evasiva, quem sabe. Beleza, então esse agora é o último dos 6 voadores que eu vou teorizar. E como eles não voam bosta nenhuma, esse certamente não voa, esse qualquer coisa afunda. O Ankylosauron era um tanque em formato biológico, simples assim. Um grande dinossauro encouraçado que viveu no fim do Cretáceo, entre 68 e 66 milhões de anos atrás. Ele podia chegar a ter 9 metros de comprimento, segundo estimativas de paleontólogos, e o maior fóssil encontrado previa um animal de mais ou menos 8 toneladas. É um monstro da vida real. O que mais me interessa em uma Akuma no Mi modelo ancestral Ankylosauron não é somente a capacidade defensiva, já que esse animal tinha grandes placas de osso em sua grossa couraça, tendo também espinhos que provavelmente serviam de defesa contra predadores. Não, ele não é só o tanque supremo, porque sua capacidade de contra-ataque era gigantesca e envolvia seu rabo. Na ponta do rabo do Ankylosauron existia um grande porrete pesado feito de ossos, que se conectasse com a força do balançar do seu rabo poderia matar absolutamente qualquer dinossauro com um só golpe. Imagina um usuário de Akuma no Mi na sua forma híbrida, a mais veloz, mas com esse tipo de poder, esse tipo de defesa e esse porrete gigante no rabo, podendo amassar o crânio de qualquer um. Imagina uma rabetada dessas, entendeu? Uma surra de bunda de haki. Ia ser um oponente formidável. Eu quero deixar aqui a lista de menções honrosas que a galera comentou. Tigre Dente Sabre, acho muito legal, só que eu não incluí porque a gente já tem o Rob Lute e eu acho que nada vai superar o Rob Lute, mesmo com o dentão. Fora que na vida real, muita gente fala que o Tigre Dente Sabre não ia ser exatamente esse exímio caçador, porque esses dentes poderiam mais atrapalhar do que ajudar a pegar certas presas.
Também temos o Megatherium, que é a preguiça gigante, que eu gosto bastante. Falaram sobre, claro, o Velociraptor e o Tiranossauro, mas acho que não é a hora deles ainda. Talvez nunca, né, apareçam no mangá, mas espero que sim. Quem sabe o filho do Kaido é um Tiranossauro Rex. E é basicamente isso. Obrigado a todo mundo que mandou as sugestões, tanto no Instagram quanto no Twitter. Essa é só uma pequena teoria, que mais parece uma lista de desejos dos animais que eu queria ver representados por uma Akuma no Mi no mangá de One Piece. Mas se eu não fizesse agora, essa semana, quando é que eu ia fazer? Quando é que eu ia ter outra oportunidade dessa? Então espero que vocês tenham curtido, sei que foi um vídeo um pouco diferente. Eu recomendo, se vocês quiserem ver um vídeo mais tradicional, checarem o do Barba Negra, que a gente lançou, os de diferença entre anime e mangá. O Lipe ontem fez uma live muito legal no Instagram, então se você chegar lá no Instagram a gente tá fazendo live direto e também tá sendo bem divertido. E é isso, comenta aí um animal pré-histórico que eu posso ter esquecido ou que vocês acham que seria legal de comentar. Muito obrigado por terem ficado até aqui. É isso, galera. Valeu!